Capítulo 2. Das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos. Artigo 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. Artigo 165. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem: inciso 1º, recurso, no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de: alínea A, ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. B. Julgamento das propostas. C. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante. D. Anulação ou revogação da licitação. E. Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da administração. Segundo, pedido de reconsideração, no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. Parágrafo 1º. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas B e C do inciso 1º do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1º. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso 1º do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei, da ata de julgamento. Segundo, a apreciação dar-se-á em fase única. Parágrafo 2º. O recurso de que trata o inciso 1º do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 dias úteis, contado do recebimento dos autos. Parágrafo 3º. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. Parágrafo 4º. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. Parágrafo 5º. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Artigo 166. Da aplicação das sanções previstas nos incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 156 desta lei caberá recurso no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação. Parágrafo único. O recurso de que trata o caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do recebimento dos autos. Artigo 167. Da aplicação da sanção prevista no inciso 4º do caput do artigo 156 desta lei caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do seu recebimento. Artigo 168. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha a decisão final da autoridade competente. Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias. Capítulo 3º. Do controle das contratações. Artigo 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se às seguintes linhas de defesa. Inciso 1º. Primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. Segundo, segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade. Terceiro, terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. Na forma de regulamento,
A implementação das práticas a que se refere o caput deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que produzam um resultado mais vantajoso para a administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas. Parágrafo 2º. Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa tornar-se-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo. Parágrafo 3º. Os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos 1º, 2º e 3º do caput deste artigo observarão o seguinte. Inciso 1º. Quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis. Segundo, quando constatarem irregularidade que configure dano à administração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso 1º deste parágrafo 3º, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua competência. Artigo 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 169 desta lei. Parágrafo 1º. As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas aos órgãos de controle até a conclusão da fase de instrução do processo e não poderão ser desentranhadas dos autos. Parágrafo 2º. A omissão na prestação das informações não impedirá as deliberações dos órgãos de controle nem retardará a aplicação de qualquer de seus prazos de tramitação e de deliberação. Parágrafo 3º. Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 4º. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra irregularidades na aplicação desta lei. Artigo 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte. Inciso 1º. Viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições. Segundo, adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados. Terceiro, definição de objetivos, nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo, ainda, ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica. Parágrafo 1º. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias úteis, contado da data do recebimento das informações a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, prorrogável por igual período uma única vez, e definirá objetivamente. Inciso 1º. As causas da ordem de suspensão. Segundo, o modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência. Parágrafo 2º. Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 dias úteis, admitida a prorrogação. Inciso 1º. Informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão. Segundo, prestar todas as informações cabíveis. Terceiro, proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso.
Parágrafo 3º. A decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o parágrafo 1º deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas, em face das alternativas possíveis, para o saneamento do processo licitatório, ou determinar a sua anulação. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto no parágrafo 2º deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. Artigo 173. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, incluídos cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. Título 5º. Disposições Gerais. Capítulo 1º. Do Portal Nacional de Contratações Públicas. Artigo 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, sítio eletrônico oficial destinado a: inciso 1º, divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. 2º, realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Parágrafo 1º. O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República e composto de: inciso 1º, 3 representantes da União indicados pelo Presidente da República. 2º, 2 representantes dos Estados e do Distrito Federal indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. 3º, 2 representantes dos municípios indicados pela Confederação Nacional de Municípios. Parágrafo 2º. O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações. Inciso 1º. Planos de contratação anuais. 2º. Catálogos eletrônicos de padronização. 3º. Editais de credenciamento de pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos. 4º. Atas de registro de preços. 5º. Contratos e termos aditivos. 6º. Notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. Parágrafo 3º. O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer: inciso 1º, Sistema de Registro Cadastral Unificado. 2º, Painel para consulta de preços, Banco de Preços em Saúde e acesso à Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. 3º, Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, incluído o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto no parágrafo 4º do artigo 88 desta lei. 4º, Sistema eletrônico para realização de sessões públicas. 5º, acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas. 6º, Sistema de gestão compartilhada com a Sociedade de Informações referentes à execução do contrato, que possibilite: a linha A, envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado. B. Acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere o inciso 3º do caput do artigo 19 desta lei. C. Comunicação entre a população e representantes da administração e do contratado designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes, na forma de regulamento. D. Divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. Parágrafo 4º. O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 175. Sem prejuízo do disposto no artigo 174 desta lei, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas contratações. Parágrafo 1º. Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma de regulamento. Parágrafo 2º. Até 31 de dezembro de 2023, os municípios deverão realizar divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato de edital de licitação em jornal diário de grande circulação local. Artigo 176. Os municípios com até 20.000 habitantes terão um prazo de 6 anos, contado da data de publicação desta lei, para cumprimento. Inciso 1º. Dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º desta lei.
Segundo, da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o parágrafo 2º do artigo 17 desta lei. Terceiro, das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os municípios a que se refere o caput deste artigo deverão: inciso 1º, publicar, em diário oficial, as informações que esta lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato. Segundo, disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.